Aí você tá numa fase incrível da sua vida, seleção, você vai para uma Copa do Mundo, e aí você dá uma entrevista, vamos ser campeão, se não for, pode falar comigo. O que que você pensou em relação a tamanha personalidade e coragem para enfrentar o risco ali? O que passou na tua cabeça antes dessa mensagem? Diego, Eu nunca vi ninguém fazer isso. Hoje, olhando para trás, eu me vejo como um maluco doente mental completo, né? Assumir essa responsabilidade. Que eu me lembre, assim, foi a declaração mais impactante que eu já vi no mundo do futebol. Eu nunca vi. E sabendo da profundidade que é o futebol, talvez seja uma das declarações mais fortes da história mundial. Cara, eu vou te dizer os motivos por isso. Primeiro, a gente tinha um grupo que sabia o que era perder, que era em 90. E eu tinha certeza que aquele grupo, muitos dali, aquela era a última Copa para aquela geração. E antes dessa declaração, a gente conviveu, né? Desde de 90 até 94. E eu tinha uma coisa que algo me dizia que esses caras estavam realmente com o mesmo pensamento que o meu, que era ser campeão. Eu, particularmente, estava na melhor fase da minha vida e sabia que quando eu me juntava com o Bebeto, a gente era uma dupla que realmente fazia a diferença. O time em si era um time muito bom, porque cada um sabia a sua função. E qual era o objetivo do time a princípio? Defender bem e jogar a bola pro Bebeto e pro Romário. Assim, era mais ou menos, taticamente, esse era o jogo da seleção brasileira. As outras seleções eram seleções boas, mas se for botar no papel 1 a 1, não tinha nenhuma realmente assim, muito melhor do que o Brasil. A própria Holanda talvez fosse uma seleção que fosse tecnicamente falando superior ao Brasil. Mas enfim, então assim, tudo isso fez eu fazer, a dar essa declaração, que como eu te falei, com certeza hoje eu não teria condição de fazer isso. E assim, quando você está no grupo, eu tenho certeza que você já teve alguns, que você tem certeza que vai dar resultado bom pelo que tu está vivendo, pelo que tu está vendo, pelas atitudes. Não na teoria, na prática. Eu falei porque eu tinha essa convicção e deu certo. A sensação de estar junto pro que der e vier, né? Tipo, for a vitória, for a derrota, o time vai estar fechado, isso é difícil mesmo de conseguir. Exatamente porque eu te falei, em 90, o time da seleção tecnicamente poderia até ter sido melhor do que a de 94. Mas, cara, perder não é bom não. Perder é muito ruim. E determinada forma de você perder é pior ainda. E aí aquela geração ficou muito marcada. O Dunga, né? Aquela geração Dunga que derrota. O Dunga era um cara tão assim, desculpa a expressão, foda, que todo mundo tinha um carinho muito, muito grande pelo Dunga e a gente se sentia até meio que, vamos dizer, na obrigação, no bom sentido da palavra, de ajudar o Dunga a passar por aquilo positivamente, o que ele passou em 90. Então, tudo isso tem muito a ver com aquele título. Interfere, né, cara? Isso aí. Porque você acabou de falar uma coisa que eu senti que a Argentina fez muito pelo Messi também. Tipo, vamos levar esse cara. Isso é algo extra, né? Você acha que isso pode ser uma motivação extra para a nossa seleção com o Neymar em algum momento? Diego, por acaso eu estava lendo, eu não sei também se foi o Ancelotti que falou, ou só a imprensa que falou, que se levar o Neymar, vai levar o Neymar pro banco. Eu acho que o Ancelotti é um cara tão experiente que ele não vai dar uma declaração dessa. A gente tá falando de 8 meses antes da Copa do Mundo, e 8 meses com jogadores de futebol, tu sabe que muita coisa pode mudar, principalmente se o cara não tá lesionado, o cara, no caso do Neymar especificamente. Voltou, já tem 2 jogos que ele joga, acho que 90 minutos. Enfim, assim, o Neymar é um cara de grande relevância e importância para o futebol brasileiro, para a nossa seleção. E como eu venho falando, se ele estiver bem, 80%, tanto física como tecnicamente, o Brasil vai ter que jogar para ele para a gente poder ganhar. Senão, assim, como torcedor brasileiro, eu quero que ganhe. A dificuldade vai ser muito grande, vai ser muito maior. O que aquela seleção de 94 tinha de sobra que essa
precisa nesse momento? Aquela seleção de 94 virou uma família. Cada um fazia a sua parte e mais um pouquinho pelo outro. Aquela seleção, estava todo mundo determinado, colocou todo mundo na cabeça o objetivo de ser campeão do mundo. A gente, desde quando a gente começou a se reunir lá pro final de 2020, de 92, a gente começou a entender que, porra, a gente tinha condição de desfazer o que a gente fez em 90. Então, assim, era uma família, aquele grupo tinha determinação, aquele grupo, cada um fazia a sua parte e fazendo sempre um pouquinho mais para ajudar o outro. E eu acredito que tudo isso fez com que aquela seleção fosse vitoriosa como foi. Tá gostando do trabalho do Ancelotti até aqui? Tô gostando. O Ancelotti é um cara bem experiente, tem vários títulos, né? É claro que todo começo é diferente. É um cara assim que treinou muitos anos, grandes times como a Europa, chegar, vir para o Brasil, treinar a seleção brasileira num momento muito ruim, muito delicado. Inclusive, alguns treinadores bem delicados com eles e foram nesses últimos dias aí, mas enfim. Assim, eu acho que eu não vi esse último jogo, mas pelo que me falaram, pelo que eu li, o Brasil já está meio que com a cara dele. Isso é muito bom pra gente. Ou seja, a cara do Ancelotti. Ele é um cara vencedor. Sim. Se conseguir passar isso para a nossa seleção, vai ser muito importante. E pelo que eu estou vendo, tem conseguido. Quantos por cento tem de responsabilidade do treinador na conquista de um título no futebol, na tua opinião? Ótima pergunta. Eu não sei te dizer percentual. Se você me pergunta, se me faz essa pergunta quando eu jogava, eu ia te responder assim, se não atrapalhar, tá bom. Mas hoje as coisas são diferentes, o futebol mudou, tudo evolui. Eu acredito que o treinador tem uma importância muito grande, principalmente quando é um treinador que você respeita o cara, em todos os sentidos. Tu sabe que ali, por exemplo, vamos falar especificamente dele, do Ancelotti da seleção brasileira. Porra, o cara foi campeão de tudo, o cara tem um nome, o cara é um cara muito querido no futebol, muito respeitado. O grupo sabe que ali tem um cara que eles podem confiar. Assim, eu não sei te dizer exatamente o percentual, mas o que eu posso te afirmar é que o meu pensamento em relação ao treinador é bem diferente do que na época que eu jogava. Mais de 50%, você acha? Não. Não. Mais não. Mas por aí. Jogador, tá eu acredito que o jogador, ele vai ser sempre o principal, ele vai ter sempre a maior responsabilidade do que qualquer outro elemento, mesmo o treinador.